Histórico das orquestras. Antes de 1932, algumas salas de oração possuíam harmônio, instrumento de teclado similar ao órgão que funciona bombeando ar nos pedais. Em 1932, o irmão Francisco convocou uma reunião para apresentar a necessidade de um conjunto musical que ajudasse a Irmandade no cantar dos hinos. Foi orado e Deus confirmou a formação da primeira orquestra. A importância das orquestras é a mesma desde 1932. Auxiliar a Irmandade no cantar dos hinos. Para tanto é preciso aperfeiçoar a execução dos hinos segundo a expressão, intensidade, andamento. Evitar exageros. Tocar com sons estridentes ou inexpressivos. Tocar o hino muito rápido ou muito lento. O que não se deve fazer: acrescentar ou omitir notas, acordes, arpejos ou floreios. Procurar, sempre, manter o sentido sacro. Histórico dos hinários. Hinário número 1. Em 1914, o primeiro hinário usado pela Irmandade foi o Inni e Salmi Spirituali. Depois de algum tempo, usou-se o Nuovi Inni e Salmi Spirituali, com 266 hinos. Nessa época, se usava esses dois hinários. No prefácio desse hinário, estava escrito em italiano: pedimos a todos aqueles que vão fazer uso desses cânticos, procurar aprender de acordo com a música, e assim vamos ter alcançado o objetivo do livro, que é levar os fiéis a cantar e salmodiar com sabedoria e graciosamente de coração para o Senhor. Em 1928, usou-se o Nuovo Libro di Inni e Salmi Spirituali, que no prefácio indicava ser derivado dos dois anteriores. Também no prefácio estava escrito em italiano. Nós cantarolamos, em geral, em quase todas as igrejas, muito lento. E é preciso cantar com mais alegria. Cantando com alegria, como manda a Escritura, significa cantar de uma maneira que sentimos subir para o céu. Cantando alegre, ninguém se cansará, mas cantando em adágio, cansa a muitos. Então será excelente se em cada igreja ocuparem-se em aprender um pouco de música, para a glória de Deus, para cumprir sua boa palavra escrita no Salmo 47. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai em louvores com inteligência. Esse foi considerado o hinário número 1. Por algum tempo, acabou-se usando mais de um hinário. Em 1932, a pedido do irmão Luiz Francisco, devido ao crescimento da obra de Deus no Brasil, traduziu-se parte dos hinos para o português, e surgiu um hinário misto em italiano e português. Até então eram todos em italiano. Este com 328 hinos mais 46 de jovens e menores. No prefácio, já estava escrito em português, como que profetizando as próximas edições. Novos e inexperientes nesta matéria, não pretendemos com este ter atingido o alvo desejado, porém, esperamos em nosso Senhor que prepare para a futura edição aquilo que ainda não possuímos, a fim de melhor louvar e magnificar seu glorioso nome, nas congregações da mesma fé, neste país. Em 1936, a igreja passou a se chamar Congregação Cristã do Brasil. Até então era chamada de Radunanza. Tanto a igreja como os serviços de culto, que, em italiano significa congregação. Daí que veio o termo congregar. Hinário número 2.
Em 1943, mudou-se para o inário, hinos e salmos espirituais, com 250 hinos e 25 para jovens e menores, já tudo em português. Nessa época, devido à campanha de nacionalização de Getúlio Vargas, foi intensificada a repressão às nacionalidades ligadas às potências do eixo, alemães, italianos e japoneses. Por isso, foi necessário fazer um inário totalmente em português. No prefácio deste inário, consta que foi o melhor que se adaptava ao desenvolvimento da CCB. Grande parte destas melodias sacras pertencem a autores norte-americanos, italianos, de outras nacionalidades. As demais, assim como as poesias, quer originais, traduzidas ou semi-traduzidas, são frutos de membros da Congregação Cristã do Brasil. As letras da maioria dos hinos foram compostas por irmãos de diversas nacionalidades. Nesse inário, existiam várias melodias de hinos, compostas por irmãos, que não foram aproveitadas na próxima edição, por terem erros técnicos musicais e de gramática. Inário número 3. Em 1951, mudou-se para o inário, hinos de louvores e súplicas a Deus, com 300 hinos, e 30 de jovens e menores. O principal motivo desta mudança foi a grande reforma ortográfica. O irmão Franciscon pediu que não houvesse grandes mudanças. No prefácio deste inário, estava escrito: para conservar os princípios fundamentais da Igreja de Cristo, mantivemos quase todas as melodias do inário anterior, acrescentando outras de autores estrangeiros aos quais sinceramente agradecemos. Outras são de nossos irmãos que palmilham esta mesma senda. Quanto às poesias, parte foi conservada e adaptada também dos primitivos inários, parte traduzida, e a outra parte Deus tem dado a alguns de nossos irmãos. Em 1960, a igreja mudou o nome para Congregação Cristã no Brasil, trocando o do Brasil para o no Brasil. Inário número 4. Em 1965, mudou-se para o inário, hinos de louvores e súplicas a Deus, de número 4, com 450 hinos, sendo 50 de jovens e menores, e 7 coros. No prefácio deste inário, estava escrito: mantivemos, como nas edições anteriores, a maioria dos hinos que o Senhor tem preparado desde o princípio desta obra em nosso país. Porém, com as alterações que se fizeram necessárias, acrescentando também outras melodias e poesias. Neste foram corrigidos vários erros de português, de prosódia, de acentuação, de harmonia, foram tiradas várias passagens, contratempos e ornamentos que induziam os músicos a florear livremente, tirando o sentido sacro dos hinos, ficando apenas nos hinos 93, 125, 420, e foram tirados alguns hinos chamados excessivamente pela Irmandade. E foram acrescentados 7 coros. O Inário 4 também passou por diversas mudanças. Em 1975, hino 376 teve a melodia alterada, pois a antiga era o hino nacional da Alemanha, o que causava algum constrangimento para os irmãos descendentes de judeus. Em 1976, foram inseridos os 12 pontos de doutrina no Inário. Em 1980, foram introduzidos os sinais de arcadas para os violinos. Em 1985, foram introduzidas as vírgulas de respiração. Em 1990, o inário passou a ser fabricado com espiral e o de brochura aos poucos foi deixando de ser fabricado. Em 1992, foi feito o inário de organistas, de capa cinza, com marcações de dedilhados e adaptações no tenor e baixo.
Em 2002, foram feitos os inários transpostos para si bemol, capa azul e mi bemol, capa vermelha. Além disso, o inário 4 passou também por mudanças ortográficas, a troca da palavra criador por criador, e foi registrado no Ministério da Educação e Cultura. Inário número 5, em 2013, mudou para hinos de louvores e súplicas a Deus, de número 5, com 480 hinos, sendo 50 de jovens e menores e mais 6 coros. O prefácio foi mantido o mesmo do Inário 4. A comissão musical iniciou em fevereiro de 2007 e concluiu em junho de 2012. Algumas mudanças do Inário 5. Mudanças na figuração e na letra de hinos com dificuldades para cantar. Retirada de referências a locais. Retirada de palavras com duplo sentido e palavras que caíram em desuso. Mudanças na letra corrigindo erros de gramática e objetividades. Revisão ortográfica. Mudanças nos hinos que ficaram ainda com os arpejos e passagens do Inário número 3. Mudança quase total dos números dos hinos para diminuir a repetição, em exagero de alguns hinos. Maior fidelidade ao texto bíblico. Hinos referentes a salmos, são todos com o mesmo número do salmo. (19 novos hinos, música e poesia. 9 hinos voltaram do Inário número 1. Um hino voltou do Inário número 3. 4 hinos ganharam nova melodia. Os hinos também passaram por uma revisão harmônica. Foram feitas mudanças principalmente nos baixos que tinham muitas notas repetidas. Revisões de respirações e de frases. Reduções de hinos muito longos. Inário especial para cordas com arcadas para violinos, violas e violoncelos, ligaduras e clave de dó para as violas. Acréscimo de pedaleira, ligaduras e adaptações nos inários para organista.